Oi, tudo bem? Vamos continuar os estudos de literatura brasileira das origens aos nossos dias, aqui do livro do José de Nicola, editora Scipione, 1996. Nós estamos estudando o romantismo prosa. Então nós vimos características do romantismo prosa, contexto histórico, principais autores, escritores desse período. Aqui está no capítulo 7. Hoje vamos começar então a produção literária estudando o escritor Joaquim Manuel de Macedo, que foi, com o romance A Moreninha, o introdutor do romantismo aqui no Brasil na prosa. Temos uma epígrafe aqui do Joaquim Manuel de Macedo. Sou o primeiro a reconhecer a falta de merecimento, a pobreza de ação e os descuidos e desmazelo de estilo que amesquinham estes pobres romances que improvisei. Joaquim Manuel de Macedo. Temos uma gravura dele aqui. Joaquim Manuel de Macedo nasceu a 24 de junho de 1820 no Rio de Janeiro. Em 1844, mesmo ano em que se forma em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, publica o seu primeiro romance, A Moreninha. Faleceu a 11 de abril de 1882, na cidade do Rio de Janeiro. Então, José de Nicola aqui é bem sucinto ao falar deste autor, deste escritor, que inaugura o romantismo brasileiro com a obra Moreninha, em 1844, que ela foi publicada. A obra de Macedo representa todo o esquema e desenvolvimento dos romances românticos iniciais. Descrição de costumes da sociedade carioca, suas festas e tradições com caráter documental, estilo fluente e leve, numa linguagem simples que beirava o desleixo, tramas fáceis, pequenas intrigas do amor e mistério, um final feliz com a vitória do amor. Com esta receita, Macedo então consegue ser o autor mais lido do Brasil no final da década de 1840 e início dos anos 50, até sofrer a concorrência de Alencar e o seu O Guarani, de 1857. Então as tramas dos romances de Joaquim Manuel de Macedo, elas atraem o público pelos finais felizes, pelo estilo fluente, pela linguagem simples, pelas tramas fáceis e intrigas de amor e mistério. Então tudo isso fez com que ele fosse muito lido aí na década de 50 e depois foi desbancado pelo José de Alencar. Macedo foi, por excelência, o escritor da classe média carioca, em oposição à aristocracia rural. Sua pena tinha o gosto burguês. Seus romances eram povoados de jovens estudantes idealizados, moçoilas casadoiras ingênuas e puras, e outros tipos que perambulavam pela agitada cidade do Rio de Janeiro. Então é isso aqui que o José de Nicola traz sobre o Joaquim Manuel de Macedo. Mas eu quero complementar, é claro. Aqui nós temos então a edição da Moreninha, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, editora Ática, série Bom Livro. Isso aqui, esses livros, eles são uma reedição daqueles que tinha aqui uma tarja preta, né, e a figura embaixo que eu mostrei no vídeo anterior, daqueles que a gente pegava na biblioteca para estudar, né? Eu tenho alguns aqui. Lembra? Mas é a mesma, editora Ática, série Bom Livro. Esta edição aqui é de 2012. Aqui nós vamos encontrar um estudo interessante sobre o Joaquim Manuel de Macedo. Nasce o romance para o público brasileiro. É um estudo de Antônio Carlos Olivieri. Aqui nós temos uma foto do Macedo, já quando ele era um escritor bastante prestigiado. Já é uma foto em idade um pouco mais avançada. Porque quando ele escreve A Moreninha, ele é jovem. E ele não escreveu só A Moreninha. Então, antes de passar para o romance em si, que eu quero ler alguns trechos, principalmente do primeiro capítulo, que é interessante, eu quero trazer um pouco desse estudo mais aprofundado da importância do Joaquim Manuel de Macedo
E isso os estudantes têm que entender, né, compreender que ele, com esse romance A Moreninha, foi o introdutor aqui do romantismo, inaugurou o romantismo na prosa, com esse tipo de escrita mais leve, com essas tramas mais fáceis de mistério e amor, uma linguagem simples, simples para a época, né? Hoje muitas vezes a gente pode achar estranha essa linguagem. A gente, ao começar a ler os textos do Joaquim Manuel de Macedo, no começo você pode se estranhar, sim, né? Principalmente com alguns termos próprios daquela época. Eu já fiz a tentativa de ler 3 vezes o Moreninha e eu fui parando, até que agora eu engatei, né, e consegui atravessar essa resistência que muitas vezes a gente tem com esses textos do século XIX. Mas é um livro importantíssimo dentro do romantismo brasileiro e também como cultura, né, do nosso país, da nossa literatura. Aqui então vamos ver o que o Antônio Carlos Olivieri traz para nós nesse texto. No começo da década de 1950, um determinado tipo de programa da televisão consagrou-se como campeão de audiência entre todos os demais. Estamos falando das telenovelas, que hoje, né, continuam a dominar a audiência. Quando a televisão ainda não existia, as novelas já apaixonavam o grande público, através das ondas do rádio. E se voltarmos um pouco mais no tempo, até mais ou menos aí, primeira metade ou a segunda metade do século XIX, também vamos encontrá-la, as telenovelas, no auge da preferência popular. Então aqui nós temos, nesses romances, como que uma telenovela. Por isso que encantavam as pessoas, né? Para o público de então, que obviamente não tinha rádio nem televisão, era por intermédio da palavra escrita, além, é claro, dos causos passados oralmente que se contavam histórias. Os jornais da época incluíam, numa seção diária, o chamado folhetim, no qual se apresentavam narrativas fictícias e capitulares, seguidas pelos leitores com o mesmo interesse que os telespectadores devotavam ou devotam hoje às suas novelas preferidas. Então as pessoas ficavam esperando a saída dos jornais para ler esses capítulos desses romances. Então é o famoso folhetim, ou romance folhetinesco, que acontecia também lá na Inglaterra, na França. Balzac saiu em folhetim, Dickens saiu em folhetim. Então isso foi herdado aqui, né, para a nossa cultura também. Com o tempo, o termo folhetim passou a designar essas mesmas histórias, que mais tarde vieram a ser chamadas de romances. E o romance, gente, ele passa por uma grande evolução, ganhando características diferentes do folhetim de origem. Então nós temos vários tipos de romance, né? Ou gêneros de romance. O gênero é complicado, né? Falar gênero. Gênero, nós temos lírico, épico e dramático, né? O gênero narrativo, ele brota do épico. Eu já falei isso aqui nos vídeos do nosso canal, bem lá no começo do canal. Então, assim, o romance, ele tem uma evolução. Por exemplo, temos romance psicológico, o romance fantástico, maravilhoso, romance histórico. Então nós temos aí o romance fugindo dessa questão folhetinesca. Mas aqui no começo ele tem toda essa característica aí dos folhetins, né, de terminar de uma maneira que causa um suspense, um desejo para o leitor continuar, né, o próximo capítulo, mantém aquela curiosidade, né? Então isso é uma característica do folhetim. Como as séries de televisão, né? Termina naquela parte assim que te choca para você já começar o outro capítulo, o outro episódio. De qualquer modo, são muitas as semelhanças entre o folhetim, o romance do início do século XIX e boa parte das telenovelas. Em todos encontramos rapazes elegantes, rapazes jovens, rapazes esforçados, jovens mulheres belas, muitas vezes também solitárias, sofridas, homens e mulheres cruéis, né, os vilões, que querem impedir a união do personagem
central, figuras simpáticas que auxiliam o mocinho e a mocinha, tudo isso participa do folhetim, né? Tudo temperado com emoção, aventura, mistério, até que cheguemos a um final, geralmente feliz. A Moreninha, o primeiro romance de Joaquim Manuel de Macedo, tem muitos ingredientes mencionados acima. Foi enorme o seu sucesso junto ao público quando ele foi publicado em 1844. Como nas décadas seguintes, todo mundo falava deste romance A Moreninha. Em 1970, surgiu uma novela tendo Sônia Braga e Davi Cardoso como os atores principais, dirigido por Cláudio Mirko Laurelli. Aqui uma foto dessa telenovela, né? Dessa novela chamada A Moreninha. Porque foi tanto o sucesso desse livro, né, que ele influencia outros tipos de arte, como na televisão. Os leitores gostaram e gostam tanto dessa história, como eu já falei, que ela foi transformada em filme e novela. O resultado não podia ser outro. Na tela grande ou na pequena, a Moreninha cativou o coração dos espectadores. Para entender então a razão desse sucesso, deste livro, e preciso conhecer também, né, claro, um pouco da época em que a obra foi criada, aí no século XIX, quando o romance tinha surgido na Europa e chegou aqui no nosso país. Um momento muito especial, né? O país, o Brasil, tinha acabado de se tornar independente em 1822. Proclamada então a independência, apesar de alguma agitação no plano político, o Brasil conheceu um período de um certo desenvolvimento econômico que se estendeu por quase 50 anos, principalmente na província do Rio de Janeiro, onde ficava a capital do Império. Para termos ideia do que isso significa, podemos citar alguns fatos, né? Nessa época, fundaram-se fábricas, teve início a primeira linha regular de navios entre o Rio de Janeiro e a Europa, inaugurou-se a primeira ferrovia. Até o Machado de Assis fez uma volta nessa ferrovia, ele foi do Rio de Janeiro, acho que para Vassouras, em Minas Gerais, o que não era uma pouca coisa para um país basicamente agrícola, como era o nosso, né? Um país tão extenso, e que estavam acontecendo essas melhorias ali, esse progresso no século XIX, lá na província do Rio de Janeiro, também em São Paulo, algumas mudanças. Era um país isolado do resto do mundo e que nos transportes terrestres dependia basicamente, né, de carga, de animais de carga, de carro de boi. De repente começam essas mudanças aqui. Ao lado desse desenvolvimento material, a atividade cultural tomava impulso nas principais cidades do país. Lembra que o Dom João trouxe a Biblioteca Imperial, fundou uma biblioteca aqui, trouxe vários livros, teatro também se desenvolve aqui, livrarias, bibliotecas, tudo isso vai fazendo acontecer uma mudança na cultura do nosso país. A imprensa que também veio, ela se desenvolveu com um aumento expressivo de jornais e revistas. Isso a gente tem que conhecer. Fundaram-se faculdades de Direito em Recife, nós já falamos que o Castro Alves estudou lá, lembra? Em São Paulo, Álvares de Azevedo e tantos outros estudaram nessa faculdade de Direito, também o Castro Alves estudou em São Paulo. Remodelaram-se as faculdades de Medicina de Salvador e do Rio de Janeiro. Então nós estamos numa época de progresso cultural, econômico, progresso também, principalmente aí nessa área das faculdades, das universidades. Esta última cidade, a do Rio de Janeiro, que era a capital da corte, beneficiava-se do progresso. Então ela queria ser uma nova Paris. Então nós temos aqui um centro urbano totalmente reconfigurado. A elite do país, a classe média habitava essa cidade. E, consequentemente, também tinham escravos, pobres. Então nós temos assim esses dois grupos sociais contrastantes e principalmente aí a burguesia com condições de leitura, de obter jornais, livros, revistas. E lembrando que os estudantes sempre liam os escritores europeus como Byron, como Shelley, já tem vídeo aqui no canal sobre a Shelley, sobre a vida de Shelley, da Mary Shelley.
Então, esses escritores, esses poetas europeus eram trazidos para cá, eram traduzidos aqui. Então, tudo isso com o progresso do livro, da imprensa aqui no Brasil. Eram esses dois segmentos, né, no caso aqui a classe média e a burguesia, que consumiam avidamente os folhetins e os romances que começaram a circular por aqui. Muitos dos romances vinham da Europa, especialmente da França, que ditava a moda do Brasil de então. Como nós falamos aí de Victor Hugo, Balzac, tinham seus romances aqui, né? Lamartine, seus romances publicados aqui ou trazidos também. E foi nesses grupos que surgiram alguns dos grandes escritores da época, como Joaquim Manuel de Macedo. O Joaquim Manuel de Macedo, ele nasceu em Itaboraí, cidade do Rio de Janeiro, no dia 24 de junho de 1820. Ele teve a sua formação intelectual nesse panorama de mudanças, de evolução da sociedade burguesa brasileira. Então ele começou a consumir, a participar de eventos nas livrarias, estudou, teve condições para isso. Embora haja poucos registros da sua biografia, até sua formatura na Faculdade de Medicina, em 1844, mesmo ano em que publica Moreninha, ele é conhecido por colaborar em revistas cariocas, demonstrando desde cedo a sua vocação de escritor. Então isso é interessante, né? É uma pessoa que prima, que quer estudar, que estuda, né? Que vive esse contexto de progresso, né? Já demonstra aí a sua vocação de escritor colaborando nos jornais da época. A medicina não o atraía e ele nunca chegou a exercer a profissão. O grande passo para que se dedicasse apenas à literatura foi a publicação de A Moreninha, aqui uma capa de uma das primeiras edições. Então esse livro é publicado, é a primeira edição, publicado em 1844, mesmo ano em que o Macedo forma-se em medicina, mas ele não exerce a medicina. O grande sucesso obtido pelo livro praticamente bancou a sua carreira de escritor. Todo mundo queria ler A Moreninha. Macedinho não era conhecido pelos contemporâneos. Como ele era conhecido pelos contemporâneos, ele dedicou a sua vida a escrever. Como ele era conhecido, Macedinho. Ele era jovem quando ele publicou A Moreninha, né? Nasceu em 1820 e em 1844, então, ele publica A Moreninha. E depois da Moreninha vieram outros romances, como em 1845, um ano depois, ele publica O Moço Loiro, que é uma outra obra de sucesso, eu não tenho aqui. Seguiram-se cerca de 40 obras, vocês sabiam disso? O Joaquim Manuel de Macedo, Macedinho, publicou 40 obras, cerca de 40 obras. Entre romances, peças de teatro, contos e crônicas. Mas foi no gênero do romance que ele verdadeiramente vai se destacar. E o A Moreninha é considerado uma obra de sucesso, um best-seller de 1844. Então, aluno, guarde isso, né? A Moreninha, 1844, é o romance que inaugura na prosa o romantismo no Brasil, de Macedinho, o médico que não exerceu a profissão, o Joaquim Manuel de Macedo. Ele escreve pensando então no gosto do leitor. Ele é muito esperto, procurando oferecer ao leitor aquilo que ele quer ler, da mesma forma que faz atualmente os leitores dos livros que chamamos então de best-sellers, ou das novelas. Então eles comentam os capítulos, o que o povo está querendo, que aquele personagem morra, né, que a vilã saia bem ou não. Então é o que o povo quer. Então Macedinho fazia isso. Ele não se preocupa em promover o questionamento e reflexão no leitor. Ele quer oferecer tramas e mistérios. São os assuntos que interessavam as classes alta e média do Rio de Janeiro, né? As classes semicultas e cultas da capital e também das províncias brasileiras do século XIX, que estão nos romances de Macedo. São esses assuntos que o povo quer. Isso foi a garantia do rápido sucesso. Aqui nós temos uma obra do Jean-Baptiste Debré, mostrando, né, as senhoras lendo, enquanto uma está trabalhando, né,
A obra chama Uma Senhora Brasileira. Mostra a vida cotidiana em uma casa de pequenas posses por volta de 1822. Aqui nós temos, então, lá no fundo, uma pessoa lendo o jornal onde estava um dos capítulos dos livros, dos romances, aqui no fundo. Ó. A mulher está trabalhando, né? A obra chama Uma Senhora Brasileira em Seu Lar. É de Jean-Baptiste Debré. E aqui a gente percebe isso, né? A influência dos romances. Estava lendo para a senhora enquanto ela trabalhava lá, costurava. Tinha alguém lendo ali para ela, né, a obra de algum romancista aqui, romântico. Então nós temos aqui, em poucas palavras, é um romance de entretenimento, cuja função é divertir e fazer sonhar. Então a pessoa lê aquilo e fica pensando, né, o que vai acontecer com esses personagens, permitindo ao leitor identificar nas narrativas não somente um modo de vida semelhante ao dele, mas esse mesmo modo de vida pintado com as cores da imaginação. É o que acontece em A Moreninha e também em O Moço Loiro, é um outro romance dele, Os Dois Amores, de 1848, e em mais uma outra dezena de romances posteriores, a ponto de estudiosos da nossa literatura, ao se referirem à obra de Macedo, chegaram a falar que o escritor descobriu a receita, a fórmula dos romances que agradavam o público brasileiro. Então é legal você ler nesse sentido, né? Descobrir o que o Macedo queria que o povo lesse. Entre os ingredientes dessa forma estão namoros difíceis de começar, paixões impossíveis, personagens misteriosos, cujas identidades só se revelam no final do romance, conflitos morais entre o dever e a paixão, personagens secundários com tiques engraçados, gozações e brincadeiras de estudantes despreocupados, além de situações equívocas e também cômicas. Aqui, olha, no primeiro capítulo da Moreninha, nós temos um grupo de estudantes ali numa república, já com situações engraçadas, estudantes despreocupados, tramando alguma coisa. Então ele te joga numa cena, e envolve mistério, envolve emoção, envolve coisas engraçadas, temos personagens típicos do mundo carioca. Então tudo isso o povo mergulhava de corpo e alma no romance. Então assim, é muito legal ler nesse sentido, né? Descobrir o que o romance tem de todo esse contexto cultural aí do Rio de Janeiro. Mas isso não quer dizer que se a pessoa lê um romance do Macedinho, já leu todos os outros. A receita geral apresenta aspectos particulares. Por exemplo, em A Moreninha é um juramento de amor feito no passado que gera o conflito, que pode impedir a união de Carolina e Augusto, os apaixonados protagonistas do romance, cujo final tem uma grande reviravolta. Então, o Augusto, ele faz, junto com seus amigos, ali o Fabrício e mais outros, um juramento no primeiro capítulo. Esse juramento pode impedir a união da Carolina, que é a Moreninha, com Augusto, e isso só vai resolver-se no final do livro. Eu não vou contar aqui, dar spoiler, né? Como uma novela. Vocês vão ter que ler para descobrir o que é. O Moço Loiro, por exemplo. A paixão entre Lauro e Honorina é tumultuada pela ocorrência de um furto, que gera uma acusação injusta, e o romance ganha características de uma história policial, tal como da Agatha Christie, né? Então nós temos aqui no Moço Loiro já uma outra pitada aqui, que é essa acusação injusta. Na Luneta Mágica, que é um outro romance do Macedinho, o míope Simplício descobre uma luneta que lhe permite ver o mal ou o bem que residem nas almas das pessoas, dando ao livro um tom de crítica e comédia. Já é uma diferença. Então é interessante observar, né? Então já vou ler um só e leio todos. Não, já sempre tem algo novo nesses romances do Macedo, né? Sempre tem alguma pitada diferente ali. As obras de Joaquim Manuel de Macedo, independente das fórmulas, apresentam o universo das atenções e preocupações das classes altas e média da corte brasileira de meados do século XIX, com a fidelidade de um cronista que observa atentamente os costumes. Então é um romance de costumes. Suas tramas se desenvolvem
a partir de namoros e casamentos, e são recheadas de mistérios, desencontros, fofocas. Ai, perdão, gente, não vou cortar isso não, esse espirro. Somos gente normais. Sou como todos vocês, espirro também. Então nós temos ali fofocas, desencontros, mistérios, tal qual encontramos nos livros de hoje. Nos livros muitas vezes açucarados, né? Isso que é uma das críticas. Nossa, mas é açucarado demais. Essa trama aqui é muito óbvia, mas é interessante olhar para o retrato fiel do passado, para esses costumes que ele quer resgatar. Iniciador do romance brasileiro, Joaquim Manoel de Macedo foi o primeiro escritor a se dedicar a esse tipo de obra. Foi ele quem adaptou as características do nosso país e de nossa história, o tipo de romance surgido na Europa. Preocupado em fixar em seus escritos o modo de vida e os costumes cariocas, criou uma obra que tem grande valor documental. Nela vamos encontrar o cotidiano fluminense do Segundo Império, em seus mínimos detalhes, tornando-se um retrato preciso dessa época de nossa história. A linguagem de Macedo é simples, próxima do coloquial, o que torna a narração e os diálogos, além de acessíveis ao público leitor, cheios de leveza e vivacidade, adequando-se com perfeição ao tipo de narrativa que o autor se propôs fazer. Então esse retrato do cotidiano do império, da sociedade carioca, lá do Rio de Janeiro. Então isso é interessante, ler a partir desta ótica. Para entender um pouco melhor a obra, então, de Joaquim Manoel de Macedo, é necessário não esquecer as ideias artísticas em vigor no seu tempo, que integrava esse movimento cultural chamado romantismo. Historicamente, esse movimento, como nós sabemos, surgiu na Alemanha, na Inglaterra, em fins do século XVIII, lembro, falava de Goethe, e chegou à França no início do século XIX. Da França, o romantismo então vem para o Brasil. E esse ano de 1836, que nós já vimos aqui no canal, é o ano considerado aqui no Brasil o início do romantismo, quando o Gonçalves de Magalhães publica a revista Niterói, em que ele reflete sobre a literatura brasileira, e publica também o livro Suspiros Poéticos e Saudades, lá em Paris, na França, né? E isso traz para cá toda essa tendência romântica, né? Então, o romantismo pode ser comparado a vários outros movimentos promovidos pela juventude de diversas épocas, com padrões morais, comportamentos artísticos estabelecidos pela sociedade. Então, a própria maneira de ver a realidade, o amor, a vida. Então, isso os românticos trazem para cá, baseados naquilo que eles viram, né, ou consumiram, e que foram publicados aí na Alemanha, na Inglaterra, na França. Então nós temos aqui, no século XIX, como que, a partir de 1836, a rebelião romântica, que vai até 1881, quando surge a obra aí do Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, acho que é isso mesmo, 1881, se eu não estou enganado, que vai inaugurar uma outra tendência literária, que é o realismo. Mas nesse período de 1836 a 1881, nós temos o romantismo no Brasil, né? Esse tipo de escrita que vem trazer para nós aí todas essas características que nós já falamos bastante aqui, né? Do amor, da própria maneira de ver a realidade. É isso mesmo, 1836, 1881, romantismo no Brasil. Então podemos notar aqui, na fala dos personagens, o subjetivismo, o sentimento amoroso, o indivíduo passando a ser o centro das atenções, a imaginação, a emoção, todas essas características que vão aparecer nesses romances como privilégio dos sentimentos, determinando o amor, né? Determinando aí uma das características principais
da literatura romântica, que é a vivência ou não do amor. É uma história de amor, né? Então aqui na Moreninha nós temos como uma heroína nacional a beleza morena, opondo-se à beleza loira e estrangeira, né? Então o próprio título já quer resgatar esse tipo de criatura ou personagem brasileira, né? A Moreninha. É uma linguagem simples, destinada a um público amplo, e o romantismo então vai expor, principalmente aqui nessa primeira obra, todos esses sentimentos brasileiros, né? Toda esta gama de emoções que é própria aqui do povo, né? Então isso chamou muita atenção do público consumidor, né? Que gostava, queria ler esses romances. Aqui na obra Tempos da Literatura Brasileira, do Benjamin Abdala Júnior e Samira Youssef Campedelli, que eu encontrei há poucos dias essa obra, a editora é Círculo do Livro, nós temos uma parte bem extensa, por sinal, que resgatam também a importância do romance de Macedo ao gosto do público brasileiro. Tudo aquilo que eu já comentei ali, desse mundo familiar e de personagens com finais felizes, tudo isso aparece aqui no romance, né? Então nós temos um comentário aqui dos autores ao Douglas Tufano, que é um outro estudioso de literatura. O Douglas Tufano diz sobre Macedo: extraindo da vida social da época, personagens e situações, então ele extrai da vida social da época, do século XIX, no Rio de Janeiro, personagens e situações, o Macedo transpunha para o romance um mundo bastante familiar para os seus leitores. Os tipos humanos eram aqueles que circulavam pelas casas e festas burguesas do Rio de Janeiro. O estudante conquistador, a moça namoradeira, o velhote ridículo metido a galã, a garota sapeca, a criada intrometida. Então é interessante você ler e usar a imaginação, gente. Eu falei, a imaginação é importante demais nos romances. Você está lendo, você está imaginando aquele mundo na sua cabeça, para você criar os personagens. Por isso que é legal, muitas vezes, você ler o livro primeiro, depois ver filme ou novela sobre o livro. Porque você cria os personagens. Daí quando você vai assistir um filme baseado no livro, você fala, meu Deus, não era isso que eu pensei. Mas você criou o seu mundo, né? O leitor cria o seu mundo aqui, né? Parado nesse lugar, você cria, você viaja lá para o Rio de Janeiro do século XIX, você cria o seu mundo ficcional. As paisagens eram as praias desertas e convidativas, ou as matas da Tijuca, por exemplo. E os leitores, principalmente as moças sonhadoras, que tinham tempo de sobra para ler os romances e folhetins. Nada de análise séria ou profundos dramas de consciência, não tinha isso nesses romances. Apenas um pouco de suspense, muita emoção passageira, desmaios, imprevistos, cenas cômicas para desanuviar o ambiente e um final feliz, deixando a todos, o autor e leitores, satisfeitos e prontos para a próxima obra. Douglas Tufano. Eu quero ler mais alguma coisa do Joaquim Manuel de Macedo, o Moço Loiro. Eu gostei dessa luneta mágica, parece ser interessante, né? A pessoa usa uma luneta e vê a alma, o bem ou o mal das pessoas, né? Então aqui no caso da Moreninha, o enredo folhetinesco baseia-se numa aposta entre Augusto e Felipe. Augusto e Felipe são dois estudantes de medicina. Caso Augusto permanecesse apaixonado por alguma moça por mais de 15 dias, estaria obrigado a escrever um romance contando essa paixão. Essa é a aposta, preste atenção nisso. Isso é importante, é o primeiro capítulo do livro. Augusto e Felipe são amigos. Se o Augusto permanecesse apaixonado por uma moça mais de 15 dias, ele estaria obrigado a escrever um romance. Então, porque o Augusto era muito namorador. Imagina que você vai conseguir ficar com uma moça que ele tinha acabado de largar uma menina. Agora você vai ficar com uma mais de 15 dias. Ah, se você ficar, você vai escrever um romance. Eles apostaram isso. Ele estaria obrigado a escrever um romance contando essa paixão. Olha que interessante. O romance deveria contar a paixão que ele teve com essa moça, com qualquer moça. É fácil imaginar então o que aconteceu. Estando os jovens numa ilha, de propriedade da avó de Felipe, o amigo de Augusto,
Augusto se sente atraído por Carolina, que é a irmã do colega, a Moreninha, que dá título à obra. De repente eles vão lá para essa festa, para esse final de semana, na ilha onde a avó de Felipe tinha uma propriedade, e o Augusto se apaixona pela irmã de Felipe. Da atração passa a paixão. Aí então emerge um empecilho para que o amor se realize. Olha que interessante, né? Existe um empecilho. Trata-se de um juramento de fidelidade feito por Augusto a uma menina lá no passado, quando tinha apenas 13 anos de idade. Então ele está apaixonado por Carolina, mas no passado, que é a Moreninha, no passado ele tinha feito um juramento de amor a uma menina de 15 anos, quando ele tinha 13 anos. Pelo final feliz do romance, descobre-se que a menina é a própria Moreninha. Contei aqui, gente. Dei spoiler. Resolvendo-se o conflito, Carolina e Augusto podem concretizar o seu amor, sendo que o noivo terá que pagar a aposta e escrever um romance. Porque ele se apaixonou, ficou mais de 15 dias, e ela era aquela que ele havia prometido lá no final. Olha que coincidência, é isso que mata muitas vezes os leitores hoje, né? Na época não, na época era legal. Nossa, ele fez um juramento para uma moça lá no passado. Quem é? Era a própria Moreninha. Então você vai descobrindo, à medida que os folhetins são publicados, os jornais, que essa moça era a Moreninha. Então isso causava um frisson na sociedade, né? Nas pessoas, nas moças que liam isso. E o final foi feliz, ele teve que escrever um romance. Qual que é o romance? A Moreninha. Então eu tô contando tudo aqui. Espero que vocês leiam, gente. Não fica com esse negócio de spoiler. Claro que é interessante não contar tudo, mas tem coisas mais interessantes, assim, pra gente descobrir além dessas tramas rocambolescas, né, românticas do livro. Quero ler uns trechos aqui do primeiro capítulo, ou o primeiro capítulo inteiro para vocês. Temos duas palavras do romancista, mas ele faz então aqui no capítulo 1 o título Uma aposta ou Aposta Imprudente. Você sentiu o sabor desses livros aqui do primeiro capítulo. Temos então 4 jovens estudantes, Augusto e Felipe, que já apareceu, já falei deles, e Leopoldo e Fabrício. Aposta Imprudente, capítulo 1. Bravo, exclamou Felipe, entrando e despindo a casaca, que pendurou em um cabide velho. Bravo! Interessante cena, mas certo que desonrosa fora para a casa de um estudante de medicina e já do 6º ano, a não valer-lhe o adágio antigo, o hábito não faz o monge. Então ele te joga dentro de uma cena, né, o Macedo. Felipe chegou despindo a casaca e já falando esse tipo de coisas aqui, como se a gente focalizasse com uma câmera uma cena e ela desse prosseguimento ali, como se já existisse coisas antes, agora nós vamos acompanhar o depois dessa cena, né? Ele joga a gente no momento. Temos discurso, atenção, ordem, gritaram a um tempo 3 vozes. Então, no caso, o Felipe que entrou, então Leopoldo, Augusto, Fabrício. Coisa célebre, acrescentou Leopoldo. Felipe sempre se torna orador depois do jantar. E dá-lhe para fazer epigramas, disse Fabrício. Então nós temos aqui, gente, vários diálogos, tá vendo? É como uma novela mesmo, uma cena de novela. Naturalmente, acudiu Leopoldo, que por dono da casa, maior quinhão houvera no cumprimento do recém-chegado. Naturalmente, Bocage, quando tomava carraspanas, descompunha os médicos. Carraspana, gente, é bebedeira. Tá falando de Bocage, que é um escritor português, Manuel Maria Barbosa de Bocage, que é um poeta português sarcástico, né? Nasceu em 1765, morreu em 1805. Bocage é um dos grandes poetas portugueses. Então ele tá falando, ele tá como Bocage, que quando tomava suas carraspanas, as suas bebedeiras, falava o que queria para o médico. Então a gente já vê aqui a presença da influência portuguesa, né, na literatura, ainda mais esse poeta maldito, né? O Bocage é um poeta beberrão, sabe, sarcástico, irônico, orgiástico, né?
Naturalmente, tá bom. C'est trop fort, uma expressão em francês, mostrando também influência da literatura francesa na literatura brasileira. C'est trop fort. Aí, o que significa? É forte demais, né? Bocejou Augusto, espreguiçando-se no canapé em que se achava deitado. Então os 4 estudantes estão ali conversando quando Felipe chega, esbravejando aí, né? Como quiserem, continuou Felipe, pondo-se em hábitos menores. Então foi tirando as roupas que ele tinha, era todo aquele casaco, né, colete. Mas por minha vida que a carraspana de hoje ainda me concede apreciar devidamente aqui o meu amigo Fabrício, que talvez acaba de chegar de alguma visita diplomática, vestido com esmero e alinho, porém tendo a cabeça encapuçada com a vermelha e velha carapuça do Leopoldo. Este ali escondido dentro do seu robe de chambre, que tá vendo, já é uma expressão francesa, né, com seu roupão. Cor de burro quando foge, é uma expressão nossa, né? É um meio damasco, né? E sentado em uma cadeira, essa cor damasco, meio cobre, né? E sentado em uma cadeira tão desconjuntada que para não cair com ela põe em ação todas as leis do equilíbrio que estudou em Pouillet. Tá vendo? Ó? Outro referência francesa, um físico francês. Claude Servaux Mathieu Pouillet. Acolá, enfim, o meu romântico Augusto em ceroulas com as fraldas à mostra. Então eles estão bêbados, estão tirando sarro um no outro, né? Chegou de visita diplomática, chegou no encontro amoroso. Estirado em um canapé, que é um tipo de sofá, em tão bom uso que ainda agora mesmo fez com que Leopoldo se lembrasse de Bocage. Então, olha, gente, isso aqui a gente vê a cultura do Macedo. O cara chegou, viu o amigo deitado lá no canapé, no sofá, a semelhança de Bocage. Por quê? Porque existe um verso de Bocage que diz o seguinte, um epigrama. Quando a velha antiguidade por estas casas entrou, disse àquele canapé, sua bênção, meu avô. Então, a gente vê a erudição do Macedinho. Ele põe um personagem vendo um outro deitado no sofá que ele lembrou de um epigrama de Bocage, de um verso de Bocage. Então, assim, eles estão ali conversando e de repente entram referências a literatos, a físicos franceses, expressões francesas. A gente vê a influência do romance, da cultura francesa no Brasil do século XIX. Então é legal ler assim também. E expressões, ó, canapé. Não é coisa de fumar, não, é coisa como um cigarro. Não, é um sofá. Então é interessante, você vai descobrindo coisas novas, enriquecendo o seu vocabulário. Ó, vossas senhorias tomam café. Ali o senhor descansa a xícara azul em um pires de porcelana. Aquele tem uma chávena. Chávena é uma xícara. Com belos lavores dourados. Bordados dourados. Mas o pires é cor-de-rosa. Aquele outro, nem porcelana, nem lavores, nem cor azul ou de rosa, nem xícara, nem pires. Aquilo é uma tigela num prato. Então, aqui o cara, gente, é uma longa fala do Felipe tirando sarro nos amigos. Ah, você aí tá deitado tipo um Bocage. Você aí tá bebendo o seu chá, tá bebendo café. Bebe a noite inteira. Então, nas entrelinhas que a gente tem que ler aqui. Bebeu a noite inteira, agora tá bebendo café numa xícara de porcelana. Então estão tirando sarro no outro, brincando. Carraspana, carraspana, gritaram os três. Né? Bebedeira, bebedeira. Ó moleque, prosseguiu Felipe, falando com um negrinho que é um escravo, né? Voltando-se para o corredor. Traze-me café, ainda que seja no púcaro. Então, o que é púcaro? Você não pode desistir quando você encontra uma palavra difícil para nós. Você vai pensar assim, ó, positivo, vou aumentar meu vocabulário. Você está conversando com alguém, depois você lança lá a palavra púcaro. Pessoa, então o que é um púcaro? Aqui nós temos notas para ajudar. Púcaro é um caneco de lata. Então, o Felipe volta pro moleque, que é um escravo, contexto aqui, escravocrata, escravidão, tem que ter isso na cabeça, né? Tá no contexto. Então ele virou pro moleque e diz, traze-me café ainda que seja no púcaro.
num caneco de lata, em que o coas. Você vai coar lá nesse púcaro, mesmo lugar que você coou. Pois creio que, a não ser a falta de louças, já teu senhor mo teria oferecido. Tá tirando sarro no outro, né? Eu cheguei na casa dele, ele não me ofereceu nem café, nem porcelana, nem nada. Então é uma cena de brincadeira entre amigos. Carraspana, Carraspana, estão gritando todos, né? Sim, continuou ele, eu vejo que vocês... Carraspana, Carraspana, não sei de nós quem mostra... Carraspana, Carraspana. Então eles estão interrompendo o Felipe quando ele começa a fazer um discurso, lavando a cara dos amigos. Seguiram-se alguns momentos de silêncio. Ficaram os 4 estudantes assim a modo de moças quando jogam o siso. O que é isso? Jogar o siso. É um jogo no qual os participantes, principalmente no século XIX, precisavam manter-se sérios, pois quem ri primeiro é o perdedor. Eram coisas que as moças faziam lá na época do Brasil Império. Ficavam caladas, uma olhando para a cara da outra, quem risse primeiro perdia. Então eles ficaram ali silenciosos como moças que estavam jogando o siso. Felipe não falava, por conhecer o propósito em que estavam os 3, de lhe não deixar concluir uma só proposição. Ele começou a falar, todo mundo gostava, bebedeira, bebedeira, carraspana, carraspana. E estes porque esperavam vê-lo abrir a boca para gritar-lhe carraspana. Enfim, foi ainda Felipe o primeiro que falou, exclamando de repente, paz, paz. Ah, já, disse Leopoldo, que era o mais influído. Felipe é como o galego, disse um outro, perderia tudo para não guardar silêncio durante 1 hora. Está bem, o passado, passado. Protesto não falar mais nunca na carapuça, nem nas cadeiras, nem na louça do Leopoldo. Estão no caso, sim. Ei, olha a carraspana. Vai começar de novo, nós vamos começar a gritar bebedeira. Basta, vamos a negócio mais sério. Onde vocês vão passar o dia de Santana? Aí começa a engatilhar o romance. Então eles pararam com as brincadeiras, começaram a falar do feriado, né? Onde eles vão passar o feriado. Aqui surge a ideia de ir para a casa da avó, numa ilha determinada, que não fala aqui qual a ilha. Por quê? Temos patuscada? O que é patuscada? Patuscada é uma festa, uma farra. Temos farra? Acudiu Leopoldo. Minha avó chama-se Ana. Então, quer dizer, se eu passar o dia de Santana, comemorar o onomástico, que era um costume aí da época. Você comemora o dia em que a pessoa não nasceu, mas o dia do santo dela. Então, se ela nasceu dia de Santana, que eu acho que é 26 de julho, então vamos comemorar com ela, porque ela chama Ana. Tem esse costume, entendeu? Chama onomástico, eu chamo Joaquim. Joaquim e Ana. Joaquim era o pai de era o marido de Ana. Então, o dia de São Joaquim é o dia 26 de julho, se eu não estou enganado, é o dia em que eu comemoro o meu onomástico, o santo que tem o meu nome. Então eles falaram, minha avó chama-se... Ele falou, né? Minha avó chama-se Ana. O Felipe falou, convidando todos para a casa dela. Ergo, estou habilitado para convidá-los a vir passar a véspera e dia de Santana conosco na ilha de... Então o Macedinho nunca coloca qual é a ilha. Eu vou, disse prontamente Leopoldo. E 2, acudiu logo Fabrício. Augusto só guardou o silêncio. E tu, Augusto? Perguntou Felipe. Eu não conheço tua avó. Ora, sou seu criado, também eu não a conheço, disse Fabrício. Nem eu, acrescentou Leopoldo. Não conhece a avó, mas conhece um neto, disse Felipe. E ademais, tornou Fabrício, palavra de honra que nenhum de nós tomará o trabalho de lá ir por causa da velha. Augusto, minha avó, é a velha mais patusca do Rio de Janeiro. Patusca é velha festeira, que gosta de patuscada. Sim, que idade tem? 60 anos. Está fresquinha ainda, ora. Se um de nós é enfeitiça, se faz avô de Felipe. Então veja as brincadeiras. E ela que possui talvez seus 200 mil cruzados. Não é assim, Felipe? Olha, se é assim, tua avó se lembrasse de querer casar comigo, disse Fabrício. Juro que mais depressa daria o meu recebo a vós aos cobres da velha do que qualquer das nossas toma larguras da moda. Então, quer dizer, eu vou casar com a sua avó. Por quem são, deixa minha avó e tratemos da patuscada. Então, tu vais, Augusto? Não. É uma bonita ilha, não duvido. Reuniremos uma sociedade pouco numerosa, mas bem escolhida.
melhor para vocês. No domingo à noite teremos um baile, estimos que se divirtam. Minhas primas vão, não as conheço. São bonitas. Que me importa, deixem-me. Vocês sabem o meu fraco, e caem-me logo com ele. Moças, moças. Confesso que dou o cavaco por elas, mas as moças me têm posto velho. O que é dou o cavaco? Gosto muito das moças, mas elas me têm posto velho, né? Quer dizer, ele é muito namorador, esse Augusto. E aí, gente, vem todo aquele drama que eu falei, né? Eu fiz até uma leitura bem assim detalhada do texto, em que eles vão apostar, né? Será que o Augusto vai conseguir ficar 15 dias com alguma pessoa, com alguma menina? Mais de 15 dias? Se ele conseguir, ele escreva então esse romance. Eles vão fazer essa aposta. Eles vão falar das primas e justo essa Carolina, que é a moreninha, que será o grande amor aí de Augusto, né? Augusto é o herói romântico aqui do livro. Não diz o que sente, não sente o que diz. Diz o que não sente. Então tudo isso vai aparecer aqui no romance, né? Quer ver? Augusto se autodefine mais à frente. Serei corrigível, romântico ou velhaco. Não digo o que sinto, não sinto o que digo, ou mesmo digo o que não sinto. Sou enfim mau e perigoso, e vocês inocentes e anjinhos. Mesmo assim ele vai para a ilha, sabe? Ele quer participar. Todavia eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda há pouco mostrei. Em toda parte confesso que sou volúvel, inconstante e incapaz de amar 3 dias o mesmo objeto. Então ele é um herói típico do romantismo. Verdade seja que nada há mais fácil do que ouvirem um eu vos amo. Mas também a nenhuma pedi ainda que me desse fé. Pelo contrário, digo a todas o como sou, e se apesar de tal sua vaidade é tanta que se supunham inesquecíveis, a culpa certo que não é minha. Eis o que faço. E vós, meus caros amigos, que blasonais de firmeza de rochedo, que jurais amor eterno 100 vezes por ano, a 100 diversas belezas, sois tanto ou ainda mais inconstantes que eu. Mas entre nós há sempre uma grande diferença. Vós enganais e eu desengano. Eu digo a verdade, vós, meus senhores, mentis. Então ele jurou amor lá no passado a uma jovem. E a gente vai saber que é justo a moreninha, né? Então ele vai para a ilha, vão ter todos os confrontos, encontros, diálogos, tudo desse contexto aí de moças casadoiras e jovens estudantes que se encontram, né, nesse mundo aí burguês do século XIX. Aqui, olha, os três gritando para ele: está romântico, está romântico! Exclamaram os três, rindo às gargalhadas. A alma que Deus me deu, continuou Augusto, é sensível demais para reter por muito tempo uma mesma impressão. Sensibilidade, né, o poeta, o jovem romântico. Sou inconstante, mas sou feliz na minha inconstância, porque apaixonando-me tantas vezes, não chego nunca a amar uma vez. O Macedinho vai delineando para nós, em vários adjetivos, a alma do Augusto. Quem é o Augusto, né? Mais adiante, que horror, os jovens dizem. Olha o Augusto. Sim, esse sentimento que voto às vezes a 10 jovens num dia, num só dia, às vezes numa mesma hora, não é amor, certamente. Por minha vida interessante, senhores, meus pensamentos nunca têm damas, porque sempre tem damas. Eu nunca amei, eu não amo ainda, eu não amarei jamais. Então ele se sente inconstante. E depois os narradores, à medida que o diálogo prossegue, nesse primeiro capítulo, vão delineando o caráter de Augusto por meio dos diálogos. Mais adiante, olha: ou se querem, precisarei melhor o meu programa sentimental, o Augusto falando. Lá vai, afirmo, meus senhores, que meu pensamento nunca se ocupou, nem se ocupa, nem se há de ocupar de uma mesma moça durante 15 dias. Então essa é a inconstância do Augusto. E os amigos vão dizer: mas se você se apaixonar por alguém, né, e continuar mais de 15 dias, a aposta é: você vai ter que escrever um romance contando a história deste amor.
E aí ele vai então, né, queimar o incenso da ironia no altar da vaidade. Olha que legal, tem várias expressões assim, né? Fingirei obedecer a vossos caprichos e somente zombarei deles. É o Augusto dizendo, né? E ele vai se apaixonar então por Carolina. Ele diz aqui para os amigos, né? E é vocês quem querem governar o meu coração? Então vocês querem governar. Então o coração do Augusto, ele mesmo governa, né? Ele sabe quem ele é. Mais adiante, ele diz, olha... Mas tu me dás muita vantagem e eu rejeitarei a menor. Tens apenas 2 primas, é um número de feiticeiras muito limitado. Não sejam só elas as únicas magas que em teu favor invoques para me encantar. Meus sentimentos ofendem, talvez a vaidade de todas as belas. Todas as belas, pois, têm o direito de te fazer ganhar a aposta, meu valente campeão do amor constante. Muito interessante isso, né? Então é esse mundo aí burguês dos jovens, né, em busca de amor. Eles vão se apresentando também como Augusto, né? Será que ele vai conseguir se apaixonar? E ele se apaixona, né, pela Carolina. E nós temos o famoso epílogo do romance, que eu quero ler para vocês. O que aconteceu no final, né? Será que ele conseguiu escrever o romance? Vamos ler o epílogo. Epílogo. A chegada de Filipe, Fabrício e Leopoldo veio dar ainda mais viveza ao prazer que reinava na gruta. O projeto de casamento de Augusto e Dona Carolina não podia ser um mistério para eles, tendo sido como foi elaborado por Filipe, de acordo com o pai do noivo que fizera a proposta, e com o velho amigo que ainda no dia antecedente viera concluir os ajustes com a senhora Dona Ana, e portanto o tempo que se gastaria em explicações passou-se em abraços. Então deu tudo certo, Augusto vai casar com a Carolina. Muito bem, disse por fim Filipe. Quem pôs o fogo ao pé da pólvora fui eu. Eu que obriguei Augusto a vir passar o dia de Santana conosco, lá no primeiro capítulo, lembram? Acabei de ler. Então está arrependido? Não, por certo, apesar de me roubares minha irmã. Finalmente para este tesouro sempre teria de haver um ladrão. Ainda bem que foste tu que o ganhaste. A Carolina era irmã de Filipe. Mas, meu maninho, ele perdeu ganhando. Como? Estamos no dia 20 de agosto, 1 mês. É verdade, 1 mês, exclamou Filipe. 1 mês, gritaram Fabrício e Leopoldo. Eu não entendo isto, disse a senhora Dona Ana. Minha boa avó acudiu à noiva. Isto quer dizer que, finalmente, está presa a borboleta. Minha boa avó, exclamou Filipe. Isto quer dizer que Augusto deve-me um romance. Ele ficou mais de 15 dias apaixonado. Já está pronto, respondeu o noivo. Como se intitula? A Moreninha. Olha a jogada do Macedo, né? O romance A Moreninha é a história que o próprio Augusto conta do seu amor com a Dona Carolina, com a Carolina, que é a heroína aí do romance. Publicado então este romance que abre o romantismo aqui na prosa em 1844, do Joaquim Manuel de Macedo, o romance A Moreninha. Vamos ler esse romance, ele é muito legal. Leiam com esse elan, né, de conhecer a história do nosso país, a história literária. No próximo vídeo nós vamos conhecer a obra de mais um escritor romântico, Manuel Antônio de Almeida. Um abraço.